Oi, Lala, E aí, Corneta? tudo Certo? jóia? Tudo ótimo. Bom, você sabe que esse programa aqui, o forte nosso não é polêmica, né? Não. Mas hoje eu vou Eita! jogar a coisa no ventilador É aqui. mesmo? Ah, Vai vou. polemizar hoje? Vou polemizar, porque eu vim com meu coração, né? Ah, eu sei o que é. Eu vim com meu coração aqui para fazer um desabafo, Você vai né? fazer isso com essas Eu meninas? trouxe as duas aqui para eu fazer a minha. Eu até Elas nem imagino. estão sabendo. Ó, elas estão imaginando. Então, e aí você sabe que foi isso, né? Minha intenção foi essa. Eu falei assim, eu vou Você fazer convidou minha. pra isso. Eu só convidei só para isso, para Olha, fazer minha. Pra expor. Que coração é esse, Corneta? Não parece com você? Elas já estão olhando pra gente e dizem, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Dá né? tempo de ir embora, né? Ah, hoje a gente vai falar com a Mariana e com a Gabi sobre uma coisa muito legal, que é o Clube do Livro, Do livro. Book Lovers, Isso, né? Que eu achei uma ideia sensacional, Incrível. mas que a minha reclamação é, elas fazem uns negócios lá muito legal e elas não convidam os maridos. Ó, Só essa mulher. queixa eu já tava sabendo. Só mulher. Problema. Minha mulher foi num rolê lá que eu falei assim, meu olhinho brilhou. Eu falei, meu Deus, eu quero ir nesse Comes e negócio. bebes. Ah, não, é só pra nós, o clube das Isso mulheres. mesmo. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, não tem Eu coisa. falei pra ele, façam o clube dos homens do livro. É, Ele falou, mas quem vai? pior. Eu te entendo. Eu já sei que você fala, olha, agora só quer saber de ler e não quer mais saber de mim, que é uma queixa também. Que é outra Alguns queixa dos maridos maridos. reclamam. Reclama um pouco. Não vê mais série comigo. É, só quer saber de ler. Ai. Não, mas é legal, assim. Falando pra todo mundo, né? Assim, eu conheci o clube do Book Lovers através da minha esposa, né? Que é a Cris, né? Beijo, amor. Né? Beijo, beijo, Cris. E aí ela participa dos eventos, tal, assim, e ela é apaixonada, assim, é legal que fomenta o hábito, fora a pessoa gostar de ler, mas aí tem a questão das amigas, tal, Sim. tal. Muito legal. É muito legal, assim, eu vejo como é legal pra ela e falei assim, não, eu vou levar essas meninas, abrir as ideias delas pra outras meninas que nos acompanham aqui, né? Uhum. E porque eu acho muito legal, acho bem legal a Que ideia. bom. Ai, Bom que que ela legal. gosta, a gente fica muito É, feliz. nossa, muito legal. Falou super bem, né? E faz tempo que a gente tá querendo trazer elas aqui, né, Sim. Corneta? Já faz tempo. Temos aqui, então, a Gabi e Pode me chamar de Mari. Mari mesmo? Mari, aham. Tá, e Mari. fala um pouquinho, assim, brevemente, de cada uma, porque Sim. eu sei que vocês têm profissões no dia a dia completamente diferentes Sim. uma da outra. Sim. Então, fala brevemente um pouco da Sim. vida de cada uma pra gente conhecer melhor vocês. Começa, Gabi. Posso começar? Então, meu nome é Gabi, né? Como a gente já falou. Eu tenho uma gráfica digital, então eu trabalho com papelaria personalizada, essa coisa de tudo a ver com papelaria, com cadernos, com, né, essa parte de papel, eu sou apaixonada. Trabalho há 10 anos já com isso. E tenho 2 filhos, sou casada, então sou mãe, sou empresária, sou funcionária, sou tudo da empresa. E é isso, sempre gostei muito de ler desde criança. Na minha casa sempre teve muito livro, meus pais também são leitores, meu irmão. Que legal. Então, e aí eu conheço a Mari desde criança, a gente Desde se conhece criança, desde aham. criança, estudamos na mesma escola e fizemos aula de piano juntas. Também. Então a gente tem uma, né, Uma 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 história. A sua papelaria, ela é física É ou virtual, é só online? chama Print que legal. Shop e eu atendo só virtualmente, mas a gente faz assim, desde papelaria para festa, faz também agendas, planners, parte de rótulos para pequenas empresas, faz de legal. tudo um pouquinho assim. Ai, que A gente faz uma papelaria mais especial, assim, mais personalizada. personalizada. Ai, que Legal. bacana. E a Mari? Bom, então eu sou a Mari. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Prefeitura de Biporã, sou servidora pública há 12 anos. Sou formada há 20 anos e trabalho na área de neuro. Então, assim, sempre gostei muito de estudar, até fiz mestrado na área. Na verdade, Nossa, assim, o que meu legal. sonho era ser professora, assim, no começo, né? Sempre Certo. gostei muito de estudar. Aí casei, fui para São Paulo, fiz mestrado, me especializei, aí comecei a dar aula e eu sou uma pessoa assim, pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida. Então, dei algumas aulas e parecia que aquilo não era muito que, né, apesar de já trabalhar há 8 anos, não me apaixonei tanto por aquilo, mas sempre gostei muito de atender. Aí, quando eu e meu marido, a gente voltou para Londrina, eu
prestei esse concurso, passei, né? Gosto muito do que eu faço, sou muito apaixonada, assim, pelo que eu faço. Atendo adultos, né? Então, pessoas com Parkinson, AVC, esclerose múltipla, é a minha área, assim, né? Lá, assim. Na verdade, assim, nós somos fisioterapeutas gerais lá, mas a gente acaba atendendo, assim, as especialidades, né? Assim, que mais? Eu sou casada também, há quase 17 anos, tenho 2 filhos de 12 e 9 anos. Antigamente eu era pesquisadora, eu falo que eu sou uma neurocientista meio hibernada, assim, porque depois que eu tive os meninos, eu sempre gostei muito da pesquisa. Então, quando eu fiz o mestrado, eu achei que eu ia gostar mais de dar aula, mas eu gosto muito dessa coisa, assim, de ficar na frente do computador Estudo. e de ver artigos. Sempre fui essa pessoa mais introspectiva, assim. E daí, por causa dos meus filhos, eu acabei deixando um pouco de lado isso, mas assim, tô feliz, assim, com o que eu tô fazendo. Acho que já trabalho o suficiente, trabalho bastante. Assim, e sempre também, assim, acho que é uma história bem comum, né, no clube, né? De pessoas que sempre gostaram de ler desde criança. Certo. Então, eu sempre gostei muito de ler. E passar um tempo, às vezes, sem ler muito. Porque nesse período, assim, você vai estudar pro vestibular, depois você lê muita coisa técnica, né? Eu sempre gostei muito de ler histórias, né? E fiquei um tempo aí da minha vida sem. Aí depois tive filhos e lia coisa de educação. Não que eu não leia mais, mas assim, aquela leitura por prazer, eu deixei um pouquinho Você de vai lado, deixando, né? assim. É. E quando eu recuperei isso, há alguns bons anos, né? Meus filhos já são grandes, então, pra mim foi um prazer, assim, né? E a gente conversava bastante, né, Gabi? A gente se conhecia desde criança, a gente trocava mensagens no Instagram. E a gente sempre falava de livro. A gente falava de livro o dia inteiro. Disso. É mesmo? Trocava Verdade. dica. Ai, você já leu esse? Você É, já viu? legal. então assim, a gente se reaproximou por causa Por disso, causa Por né? causa disso. É. Você já estava aqui em Londrina? Ou Já tava tava, lá? já tô em Londrina Ah, tá. faz 10 anos que eu Aham. voltei. E daí, não, mais, faz acho que uns 14 anos que eu voltei. E daí a gente, né, Gabi, aí quer contar a história, assim? Pode ser. Pode contar a história. Pode, como, né? claro. Clube, né? Aí a gente, Revela. a gente Como começou, foi? e aí... e se a gente fizesse um clube do livro? Porque a gente gosta tanto de falar, e aí a gente ficava não tem- contando pros maridos, né? Não, porque eu tô lendo um livro, daí aconteceu tal, tal, tal. Aí o marido fica E assim... é uma né? delícia, não é? Você contar a história. E aí, então, você não Ele sabe o fala que assim, aconteceu agora. meu Deus, lá vem E essa aí, louca de lá novo. vem. Meu marido sabe todos os livros que eu leio. E aí, e a Mari, mesma coisa. E a gente ficava, né? E aí, Sim. já leu esse, já leu esse e tal. Aí um dia, Uhum. sei lá, apareceu essa ideia. Que tal a Sim. gente fazer um clube do livro? Vamos fazer. Só que era assim, final do ano, né? Aí a gente Isso, falou, aham. ano que vem a gente senta e vamos fazer isso. Isso. E aí, isso foi janeiro do ano passado. A gente sentou e decidiu, vamos fazer. E eu falo que a E- premissa básica do Book Lovers foi essa mesmo, assim, a gente queria ter pessoas com quem conversar sobre uma coisa que a gente Sim. gosta muito, né, Aham. assim, então, é uma ideia simples, né, Gabi? Sim. Lógico que depois a gente vai explicar que nosso clube, assim, ele é um pouquinho diferente de alguns outros, né, tem algumas coisas mais, talvez, mais específicas que a gente pensou, mas era uma ideia simples mesmo, assim, de estar perto de pessoas Exatamente. que gostam Aí a gente do que a chamou gente algumas gosta, assim. amigas, né? Colocou lá no Instagram. Gente, quem gosta de ler, quer ler Sim. com a gente, tal, tal, tal. Sim. Aí formamos ali um grupinho Isso. no WhatsApp, né? Ó, quem quiser Aham. participar, tal, Aham. vai ser dia tal. A gente marcou uma data Sim. e propôs um livro, né? Uhum. Aí arrumamos um lugar, tal, como que vai ser, como que vai ser. E aí, no primeiro já deu 35 mulheres. Nossa, Que é legal. muita gente. Aí era Viu, de muita agora, quando- gente. É, então. Nossa, Aí no primeiro a gente Não, mas eu tô dizendo foto, isso. né? No primeiro, As imagina. doidinhas do livro que muita contava tinham pro feito. marido, de repente, 35. Não, muito mais bem. outras lá. E aí Muita chegou gente. gente que a gente não conhecia. Porque assim, a gente Isso. chamou uma amiga. que chamou eu outra também amiga. tenho, esqueci E de a falar amiga chamou outra amiga. que eu tenho um perfil também Ah, né, é? assim, mas não é nada grande, eu não faço de resenhas de livro. Então eu já tinha, né, também Sim. algumas pessoas que me seguiam Que a ali, gente sabia Sim, que sim. né, gostava. a gente Aham. sabia que gostava, mas a gente brincava assim, Gabi, se não for ninguém, a gente tinha uma amiga que falou que ia, fica nós, É uma pessoa. bem, a gente né? vai Bom, ali um sim, café. de verdade, nunca foi um objetivo, Nem né, de ser maneira numeroso, nenhuma. assim, foi uma coisa, como a palavra da moda, meio orgânica Aham, mesmo, não era um objetivo nosso, assim, Aham. De Era- maneira não nenhuma, era, assim, só fazer um café. A era. gente Mas nunca sem imaginou pretensão, né? que ia Foi. ter Uhum. 35 no primeiro. Cara, a é gente- muita gente, é muita de verdade. gente. Sim, a gente teve um planejamento, né? Não é que Tá, foi mas- uma coisa assim, né? Tipo, Mas você sabe que não para aí nos 35, né? Ah, eu Tá sei, isso ligado? daí foi só no começo. Porque É. eu sei, né? Também Aí sei, sabe. também sei.
Aí E o a- segundo a gente já foi para 60, Foi, né? Aí a gente já já foi teve 70. Aí foi né? crescendo, crescendo. E hoje a gente tem que fazer 2 encontros para cada livro que a gente lê, porque A Caraca. gente É não quer deixar muita ninguém de gente. fora, assim, É. né? É. E aí foi acontecendo isso. Uma foi chamando a amiga, foi chamando a amiga, foi chamando a amiga. Porque E é uma toda vez experiência que a gente gostosa, faz o né? encontro, aparecem mais várias pessoas Que querendo entrar. legal. Porque a experiência é muito legal. É bem legal. Eu Uhum. falo porque, assim, eu queria conhecer e compartilhar essa história, porque eu vejo a minha mulher. Uhum. Ela curte, ela gosta, aí ela, tipo, é fantástico, é uma ideia muito legal, né? Uhum. E ela falou uma coisa que é assim, em casa eu tenho uma outra leitora, que é a minha filha. Que bom. A minha filha, desde pequeno, assim, ela tem um contato com o livro, que era uma coisa, assim, que só a gente que acompanhou que sabe. Quando ela era pequena, você pode ter vários presentes para dar e você tinha um livro. Uhum. Quando ela ganhava um livro, aquilo para ela era um negócio tão... E ela gostava de ir na livraria. Uhum. Uhum. E aí eu olhava para ela e perguntava, filha, mas o que que você gosta, pai? Eu gosto do cheiro do livro. Ah, que É. bonitinho. Aí eu mesmo. falei assim, cara, eu acho que só um leitor de livro que É, gosta sim. que sabe Tem- isso. tem São essa- Eu falei, particularidades. cara, É, é um detalhe muito assim do prazer da Sim, leitura. É um prazer. E eu vi minha filha ler muito livro, mas assim, muito livro mesmo. Qual a Minha idade filha é dela? daquela que se Desculpa você desse 10 livros para ela numa semana quando ela era pequena, ela lia os Que 10. legal. Então era uma coisa Ah, que louca, assim, joia. de ver ela ler muito. Ela pegava assim na escola quando ela era pequena, tinha aqueles negócios da biblioteca lá de vir com tinha que levar. leitura. Pegar, né, A, toda a semana. bibliotecária era campeã. o Uri da bibliotecária brigava, falava assim, lá Legal. vem a Gabi de novo lendo um livro. É. E ela lia pra caramba. Mas quando chega na adolescência, aí vem Aí a obrigação para, da né? leitura. Verdade. Aí ela se afastou. Tipo, Uhum. pra ela lê por obrigação. Eu acho que, mas aí ela falando, tipo, resgatei o ler É, por prazer, né? Sim. Eu falei assim, que infelizmente a gente tem uma fase que fica Tem. meio Fica meio distante, distante. trabalho e tal, Não, e né? às vezes os livros que propõem na escola, hoje em dia tá mudando muito, mas os livros que propõem na escola e, né, para prestar o vestibular, às vezes não são aqueles livros que a gente queria Prazerosos ler, de ler, né? Aquela É. coisa São livros maçante. difíceis, são É. livros muito antigos. Na minha época era assim, né? Sim. São Uhum. aqueles clássicos, assim, que nem Uhum. sempre a gente tá afim de ler naquele Sim. momento, ainda Nem mais tem. adolescente, Não. né? Nem entende. Tem que ter E uma aí maturidade acaba, mesmo, né, acaba, pra- né, É. ficando meio embirrado até. É, não, eu Aí depois também. vai voltando. Eu tive essa questão da sua filha ler muito, eu também, desde muito pequena, assim, o pessoal que ia na biblioteca pegar livro pra levar pra casa, porque era obrigado a Sim. levar, ficava na bolsa, né? Ninguém nem Uhum, ninguém nem abria. tirava. Eu era a que escolhia o livro lia. pra ler. Eu sempre fui. E eu lembro que eu era apaixonada por uma coleção de romance que tinha na época da escola e eu lia todas os Ah, que romances. legal. Aí teve um que eu chorava, eu era novinha, 13, Uhum. 14 anos, assim, e tinha um que era lindo, eu chorava e não sei o que e tal. É uma E aí- relação legal, né? Muito, eu Diferente. amava. E aí, Sim. assim, É. aí, ainda adolescente ali, veio Harry Potter. Então, Uhum. toda a Nossa, coleção. Harry Potter Nossa, engajou eu muito era as apaixonada. Tem pessoas. muita Uhum. gente que abriu o Começou caminho da ali, leitura né? com Harry É, Potter. eu também. E aí, eu vim nessa fase que vocês falaram que já não quero mais, né? Sim. Não quero É. É mais. bem comum. E aí, o que acontece? Hoje em dia, nos últimos anos, eu percebi que eu tenho lido muito, mas eu tenho lido livros de empreendedorismo, Sim. de Mais oratória, de técnicos. autoajuda, de não sei o Técnico, quê. Que é É. gostoso? É gostoso. Mas aí, esses dias atrás, eu estava conversando com uma amiga e eu falei, cara, que saudade de ler os romances que eu Sim. lia. Sim. Eu trabalhava em uma banca de revista e jornal há muitos anos atrás. Sim. E tinha aqueles livrinhos pequenininhos de romance, tipo Sabrina, Sabrina. nossa, Eu tinha tenho muito. esse mesmo. Eu Aquele lá tenho, é tipo, famoso. uns 10, Ele é 15. rapidinho. É. E eu lia, nossa, e eu tenho eles lá ainda. Eu falei, gente, eu preciso voltar a ler Sim. esses É. livros, porque a gente tá vivendo tanta coisa, tanta urgência, tanta tanta informação. informação, que por prazer, igual você falou, a gente vai deixando de lado. Sim. E, cara, como é É. bom a gente parar pra fazer E isso. você sabe que uma das coisas que a gente fala muito, muito, muito é que a gente aprende muito com a ficção, com Sim, os livros muito. de romance. Total. Porque Sim. todos eles têm alguma coisa. Então, às Tem. vezes, não é porque é de ficção, que é romance, que é uma história Aham. inventada, né, que a gente fala, que tem muitas lições ali, não se Uhum. aprende muita coisa, né? Tanto É. que essa é uma das coisas do nosso clube. Um A dos gente motes, sempre assim. escolhe livros que trazem algum ensinamento, que trazem alguma coisa, que tem algum assunto que a gente possa E discutir refletir. e né? refletir sobre Sim. aquilo, né? Vocês Então, escolhem juntas daí. Juntas. aham. A gente tem algumas coisas para falar, né, antes de falar um pouquinho sobre isso, mas assim, uma coisa que eu acho que ajudou um pouco a popularizar, porque, na verdade, assim, se você for ver os livros mais vendidos hoje no Brasil, são esses livros de autoajuda, É. que eu não tenho nada contra, eu acho que são Sim, super sim. válidos, né, assim, Aham. mas e eles
ajudam a resolver, às vezes, um problema, alguma situação, mas, assim, esse aprendizado que a ficção oferece, acho que é um aprendizado mais lento, não é aquela coisa automática, né? Você vai criando uma Sim. bagagem mesmo, Aham. tanto cognitiva e, assim, de pensar, nossa, aquele personagem fez aquilo, você não precisa ter um personagem real para você realmente aprender como a situação, né? Então, acho que Sim. nessa época, assim, de muita rapidez, né? YouTube, É, né? Assim, Aham, então, assim, sim. você... Tanto que é comprovado, assim, que os livros, eles diminuem um pouco o cortisol, né? Que é o hormônio desse estresse, né? Assim, e Sim. que é o contrário das redes sociais. rede Que também não social. estou falando mal, mas, assim, essa coisa rápida, né? Então, Aham. assim... não, a gente sabe então, o efeito que causa, né? eu, assim, eu acho... a gente sempre fala que a gente aprende muito, né? Assim, tem personagens que são inesquecíveis, que são, tipo, exemplos de mulheres, exemplos total. de uma situação que você pode aprender não vivenciando aquilo, né? Uhum. E acho que é importante também falar que, às vezes, né, pra quem tá ouvindo, os livros de ficção, né? Muitas vezes as pessoas pensam em ficção científica, né? Aham. Aliens, né? né? Ficção é só Ficção, na verdade, é uma história inventada, criada, né? né? Que Uma é história o- criada, é uma né? história criada, É. né? Porque é isso que a gente propõe. A gente podia falar um pouquinho do que a gente... Sim, como pode a gente, falar. né? Aham. A gente... Então, assim, a gente tem alguns motes no clube, assim. Então, o primeiro a gente tentou fazer uma coisa que não fosse muito... Desculpa a palavra, mas intelectualoide. Não que a leitura não seja né, um artifício Atividade intelectual, intelectual. porque é. Aham. Mas uma postura mais humilde perante a vida, Sei. que eu acho que todo mundo hoje em dia quer ensinar muita coisa, na verdade, a gente quer mais aprender, sabe? Assim, então, a gente tem essa coisa de, assim, quando a gente fechou um livro, o que a gente aprendeu com essa história? Sai um pouco daquela dicotomia, tipo, gostei e não gostei. Você tem direito, né, de gostar, não Claro, gostar, claro. né? É do ser humano, mas, assim, é impossível que você não aprenda nada daqui, assim, não por mérito nosso, mas por Sim. mérito do autor que Sim. escreveu, Sim, assim, com né? Então, certeza. assim, a gente tenta escolher esses livros que tenham, né? São livros de ficção, né, Gabi? Uhum. Mas, teoricamente, eles são gostosos de ler Exatamente, também, porque né? a gente tem Assim, leitoras que leem só os livros do clube, Tem. por exemplo, que só leem aqueles que a gente propõe, Sim. e tem leitoras que leem 2 livros por semana. Tem, Nossa. aham, Então, assim, a gente tem uma variedade, né, Aham, de universo. leitoras muito grande. Então, também, a gente sempre se preocupa com isso para ser um livro que, assim, que todo mundo pode ler, né? Todo Não mundo é vai aquele entender, livro né? complexo que você tem que ler com Ai, porque tem uns que, meu Deus, uma né? anotação do lado que você não É. consegue, Aham. né, desenvolver. Porque daí, às vezes, né? isso, Aí às vezes a pessoa... desanima, Isso, né? desanima. Quem Ela não tem desanima, ela aquele livro para. truncado, assim, né? Exatamente. Tipo, que você... Nossa, que saco, vou ter que ler o livro. É. Não, o nosso é o Ao contrário. contrário. Nossa, que gostoso. Vou parar um pouquinho e vou ler aquele livro. Dá né? prazer, né? E não Exatamente. necessariamente só história romântica, não é isso, né? Tem dramas familiares, tem diversas coisas. coisas De guerra, históricas, já tem leu, guerra, né? tem romance, tem de tudo. A gente tenta variar um pouco também, assim, o estilo do autor, né, Gabi? Assim, o tipo de Nacionalidade, o autor, escrita, o tipo de escrita. para poder, né, a gente também e elas vivenciarem, né, autores, situações diferentes, assim, né? Uhum. O que vocês mais gostam, assim, pessoal, de Uhum. cada uma? O que vocês mais Ah, gostam de ler? De De ler? ler. Ah, romance. 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 Eu também. Mas também. não assim, não, é o que ela falou, não necessariamente Não há- romance romântico. Romance mas, romântico. assim, Não água com açúcar, mas assim, Gênero eu gosto romance, de né? romance, drama, né? Acho que um drama. romance cita algum histórico. que vocês... Eu sei que peguei vocês, assim, né? Aham. Tipo, ai, tem Não, tantos. o último mesmo que a gente leu, que foi o último do Nossa, clube, foi foi muito o bom. As Heroínas, se chama. Então, ele é um romance, ele se passa na Guerra do Vietnã. E é a história de uma enfermeira de guerra que, né, uma moça que é uma moça, assim, entre aspas, de família, que era Isso. para casar e ter filhos, e ela acaba se alistando para participar da guerra. E aí ela volta super traumatizada, então conta muito do que aconteceu na guerra, que Sim. conta os interessante. amores dela, né, e todas as situações de relacionamentos dela também, mas as dificuldades da volta, o reconhecimento, as questões, assim, as dificuldades que ela passou, porque o que ela passou lá, Emocional, né? só quem viu, né, só quem Sim. viveu sabe. Então, assim, foi um livro, assim, incrível, um livro lindo. A gente aprendeu muitas Muito. coisas, assim, um livro maravilhoso e que eu li em 3 dias, assim. porque Sério? engoli o livro porque ele era muito bom. Que Então, legal. esse já tipo, quero, assim, vou já anotar, me, pode já me anotar, é conquista. legal. É. E aliás, eu vou te avisar, tá? Ai, Jesus. Ó, ai. se quiser, tá Pega o convidado. link lá e eu acho que você devia ir, porque o Ah, eu negócio é quero. legal. Ah, vamos lá. É. Mas eu só passo se eu puder ir. Quem Olha o sabe? drama, olha o drama. Quem Olha só, Olha o drama, olha o drama.
Elas fizeram um negócio lá de um livro que acho que foi o Cabeça do Santo. Aham. Cara, não, então só. Ó o rancor Você ficou ainda, né? sabendo. Você tá Como que é- vendo que ele tá traumatizado. Pergunta como que é a festa do negócio lá Foi que você vai legal. ver se você não queria estar no rolê. Eu Temático, queria estar né? no rolê. Foi temático. Temático. Fiquei sabendo. Teve comida nordestina. Isso. A gente conversou com o autor. Ele chegou falando, tá? Ah, Ele eu chegou aqui cheguei falando. louco sério? da vida. Eu falei assim, Aham. cara, não pode. Como que eu não fui nessa Tinha uns parada? negocinhos, tinha não sei o quê. Cuscuz, Comida né? nordestina. A gente tenta fazer um ambiente legal mesmo, assim, né? Porque, assim, o encontro é como se fosse a catarse ali, né, do negócio, assim mesmo. Então, é onde todo mundo vai. Não são todas as pessoas que falam, mas quem quiser falar, né, Gabi? Assim, Exatamente. tem gente que vai e não fala um Já A foi em desde todos e que... nunca falou. E tem gente que E tá fala tudo toda bem, vez. tá Tudo tudo bem. Tem gente que fala toda vez. Então, assim, a gente. Como que é o esquema, assim, da reunião? Só pra vocês, Tá. né? Já que ele falou dessa reunião. Conta-me tudo. Tá, eu vou Eu contar. queria ser uma mosquinha pra falar, mas tudo bem. É assim, a gente montou mais ou menos um esquema nosso, assim, não tem nenhum nada Não registrado. tem regra, não protocolo, tem é nada. mais ou menos Sei. assim. A gente A sempre gente inventou. como a gente tem essa postura de nós não somos ali professoras de ninguém, a gente não tá nesse lugar de ensinar, a gente tá no Aham, lugar sim. de mediar, né, Gabi? Assim, Exatamente. então, E a gente também tá aprendendo. Aham. exatamente. Então sempre a gente chama uma pessoa para aprofundar o tema, que não somos nós, ou pode ser alguma pessoa do clube, pode ser alguma pessoa de fora. Então, por exemplo, no Cabeça de Santo, né, que era um livro que falava do Nordeste, da cultura nordestina. Então, uma das nossas book lovers, né, ela é nordestina e ela trabalha com cultura e consumo, ela é pesquisadora de cultura e consumo. Legal. Então, ela foi falar sobre a cultura nordestina, né? Então, assim, o aprofundamento é com quem a gente pega um tema, né, que salta do livro, que são vários. Às vezes Sim. poderia ter, ali também poderia ser espiritualidade. Tem vários temas, assim, que salta, a gente escolhe um. Aí essa pessoa fala por mais ou menos, né, uma meia hora, 40 minutos. E depois a gente vai para a parte que é principal, que é abrir para as reflexões das pessoas, né? Então, aí cada um pega o microfone e fala o que achou. E no final, o que achou, o que sentiu, o quanto que reverberou, né, na sua vida. Nossa, que legal. E no final a gente tem Aí faz o coffee, né? Então, assim, geralmente, às vezes o coffee é temático, às vezes não é, né? Nessa vez foi bem gostoso. Ela não trouxe nenhum cuscuz pra você? Não, Marcou o coração do rapaz. Dona Cristiane, ela acabou de Podia falar ter que trazido. Teve Próxima vez ambrosia. eu vou mandar uma marmitinha. tá na ficha. Oi? No Deus. próximo, pode deixar. Tá uma dica. Um Sim. jeito de vocês fazerem uma boa relação com os maridos em casa. Manda uma Ele fala Fazer uma marmitinha Olha, pros maridos. Pronto, uma a gente boa. já fica em paz. Não enche Aí o saco. não vou. Pega vou a ficar com dica, ciúme. né? É. E você, Mari, um livro um assim? livro. É. Vou falar um desse ano também. Eu gostei muito de um que chama Água Fresca para as Flores. Ele é um drama familiar, assim, acho que um romance é um drama, assim. Ele conta a história de uma... Você vê como, assim, a gente se transporta mesmo, né? Assim, é na França e a protagonista do livro, ela é uma zeladora de cemitério. Ela cuida do cemitério. Sim. E você vai, né, ver todas as nuances da vida dela, como ela chegou ali, o que ela faz para cuidar daquele lugar. E ela, por exemplo, ela conseguiu transformar, não vou dar spoilers do livro, tá? Mas assim, ela conseguiu transformar um lugar de morte, né, uma coisa que foi uma vida para ela de alguma forma, assim. Então, essas percepções, assim, a gente tenta sempre, né, eu, por exemplo, a gente tem... Não vou fazer propaganda nossa, mas vai fazendo. A Pode gente tem, fazer. por exemplo, a gente tem... Pode fazer. Oxe, Lógico. tá aqui. A gente tem um planner Você só veio literário. pra isso. Deus do céu, como é que não vai fazer? No Book Lovers a Eu gente vou tem um ficar, planner. Eu vou ficar 1 hora, 2 horas Então aqui tá bom. conversando. E não fazendo vai falar propaganda. do negócio. É, porque a gente também tem, assim, o Book Lovers é basicamente assim, né? O clube é o clube, a gente tem o negócio do Book Lovers. São duas Que coisas legal. diferentes, né, Gabi? Assim, Daí então, foi, as coisas foram Foram acontecendo. acontecendo. Você tem uma papelaria. Sim, você exatamente. tá- clube é gratuito, né? Não tem legal. mensalidade, que a maioria dos clubes tem. Isso é uma coisa, um diferencial nosso. Às vezes muitas pessoas entram e falam assim, Sim. qual que é a mensalidade? Então, nossa Aham. proposta sempre foi assim, Hum. não que nós somos assim, mas assim, popularizar de alguma forma, não deixar difícil o Sim. acesso à leitura. Então, por isso que a gente não queria fechar o grupo. E a maioria dos grupos, dos clubes do livro, eles são fechados. Uhum. Entre amigas, né? entre É. conhecidas, e a gente não acha isso errado também, mas a nossa Sim. proposta era diferente, né, Gabi? Assim, Sim. então, é assim que funciona, né? O nosso. Se você quiser falar um pouco da parte Sim, do, sim, do negócio, como que foi natural. Foi assim, né? natural. É. Então o clube começou a acontecer e foi aumentando, foi aumentando. Sim. Aí a gente ficou encantada com esse mundo, assim, a gente já era e foi se Sim. apaixonando. E a gente falava, eu quero só mexer com livro, eu só quero trabalhar Tipo, tá virando um negócio. Como que eu posso fazer monetizar isso, né? E aí a gente teve uma ideia que foi até por conta de um presente que a Mari Isso. ganhou, que ela recebeu um livro, uma amiga dela estava em Londres
e ela ganhou um livro surpresa. Então, você escolhia o livro não pela capa, nem pelo autor, nem pelo nome do livro. Você escolhia o livro pelas umas dicas que tinham disponíveis. Então, é um romance, se passa no século tal, tem um protagonista de tal Isso, jeito. aham. Tem ali legal. algumas Escrita informações, trazida, pois né? depois a gente Uhum. manda para vocês verem. Tá. Que legal. E tinha algumas informações ali. Então você compra sem saber exatamente. E de repente você não compraria aquele livro Pela capa. pela Aham. capa, né? E dessa forma você pode conhecer novos autores, novos títulos, enfim. E aí Esse foi a o nosso Mari primeiro produto, ganhou né? esse E eu achei o presente. máximo. E a O gente viu que não máximo. tinha por aqui, e a gente falou, vamos fazer isso. Aí a gente começou. Aí a gente também lançou alguns kits que dá pra você presentear. Então tem um que vem cafezinho, vem chocolate, vem velinha aromática. Ai, que legal. Vem outros itens, então você dá um presente, um livro, mas ele vem acompanhado. Com a experiência. Com a experiência, Legal. exatamente. Meu É. Deus, que legal. Aí depois a gente também lançou outros produtinhos do clube, porque as meninas são Elas pedem, assim, apaixonadas tipo, pelo eu imagino, elas falam gente, assim, eu imagino. A gente quer caneca, então a gente fez caneca, a gente quer caderno, então a gente foi e tem essa facilidade que assim, não assim puxando, né? A Gabi faz muito bem feito, né? Então assim, ela conseguiu fazer um produto pra gente. A gente tem um planner, por exemplo, planner literário. Então Legal. você lê e você escreve as suas impressões, né? Por impressões. exemplo. Então, por Quanto exemplo, tempo esse você daqui começou a ler? é Quanto um, tempo? assim, né? Ai, Então, que lindo. Ai, que lindo. esse é o caderno, Esse é um né? caderno. Ali, ó, pega ali pra gente mostrar ali tem- bem É, na câmera mostra ali. aqui, ó, pra Ó. essa... Mas a gente tem vários modelos, né, Gabi? Então, assim, a gente tem o planner literário, que a gente pode fazer anotações. Então, a gente foi desenvolvendo esse lado, né? São legal. coisas... Outros Então, a gente, produtinhos. quando Uma as pessoas graça. falam, mas é pago, porque vocês têm produto. Não, produto são outras coisas, né? O clube É a vai, parte, né? quem É, quiser nossa missão, Esse assim, é o ter tipo de de- graça, Esse né? é o tipo de Assim, material que você faz com a gráfica Sim, lá. sim, Pô, sim, muito que legal. legal. Muito legal. muito E aí, bem feito. esse ano também a gente lançou uma outra novidade, que é a assinatura de livros. Então, assim, Ah, tem gente que às vezes tem dificuldade de escolher Eu. o que eu vou ler agora. Então, a pessoa faz uma assinatura, Ah. né, de 1 ano ou 6 meses. E aí, a gente faz a curadoria para ela. Então, você vai me Entendi. falar, o que você gosta? Eu gosto de romance, eu gosto de biografia, Gente, eu amei. Que eu gosto não de... gosto, né? O que eu não gosto, o que eu já li, Aham. né? O Muito livro que eu legal. amei, né? E a que eu gente gostei manda um muito, por e aí mês a na gente sua manda casa. um por mês na sua Sim. casa. Então, a gente que escolhe por você. legal. Legal. E tem o infantil e o adulto, porque tem mães também que às vezes têm dificuldade Sim, de tem selecionar os dificuldade, títulos é. para as crianças. Aham. E aí isso também foi uma coisa bem Foi. legal. E também não tá relacionado com o clube. Exatamente, tem gente Tipo, que parte faz também. assinatura, eu não quero participar Tem do gente que não clube, gosta gosto. dessa coisa do clube, da relação, né? Tem gente que Uhum. prefere ficar, né? Ler sozinha. Só Tem receber até e tal. meninas de outras cidades também. Tem, que a tem. Gente, muito mandado legal pra gente. isso, amei a Então tem ideia. essas três, É bem legal. essas 4 produtos que a gente É. tem, né? Muito legal. E a gente fala assim que ler, né? Acho que ler coletivamente é uma outra experiência, né? Assim, ler sozinho é muito gostoso. Eu também leio Claro. livros, né? Só que eu Sim. leio Só só pra você mim, lê. assim. Mas Aham. você poder dividir com outras pessoas é uma experiência muito legal. Porque, assim, são vivências, né? Diferentes. Então, assim, o que bateu em mim, por exemplo, a gente leu um livro lá que falava sobre, era uma road trip na Europa, e daí no meio da, a mãe com 2 filhas, que elas estavam com problemas, né, entre mães e filhas, elas foram fazer mãe e filhas, e foram fazer uma viagem para tentar se resolver. E a gente acabou selecionando um tema, né, que Sim. era violência, por exemplo, Porque feminina, porque essa tinha a questão no livro. E, por exemplo, as meninas falaram, gente, eu tinha certeza que vocês iam falar sobre... Então, assim, sobre viagens. Então, cada bate de um jeito a história é muito interessante, porque eu acho que essa é a grande, assim, legal de ter um grupo heterogêneo. Porque, assim, primeiro que eu, por exemplo, sou uma pessoa... Sou meio tímida, né? Então, assim, eu fiz amigas lá, assim, eu não sou uma pessoa de fazer fácil amizade, assim, que realmente, assim, amigas de verdade, assim, né? legal, Assim, né? e assim, e também você ouvir outras histórias fora um pouco da sua bolha, né? A gente tá acostumado a ouvir muito Sim. assim, né? Aham. Então a gente tem, assim, de todas as classes sociais, de idade de De 18 a 80. Nossa. Então, assim, isso é muito rico. A gente acha uma preciosidade, assim. Teve uma senhora que ela tava com câncer, né? E ela não conseguia ler, porque o câncer acho que atingiu um pouco Os dos olhos. olhos dela. Uma das reuniões, ela falou que ela recrutou a família inteira pra ler o livro pra ela. Gente, não teve quem não Ai, chorou, assim, sabe? gente, E Era o assim, neto, o marido, então, a a funcionária, funcionária- cada hora o Legal. moleque. como é que você todo não mundo envolvido? Pra Eu falei, poder ir lá e meu compartilhar Deus, não a precisa falar mais experiência. nada. Isso Legal. aqui pra mim já é um aprendizado, né? Tipo assim, Total. da família se envolver. E ela foi com a bengalinha. Ai, Que Foi. legal. Então, assim, são histórias assim que eu acho
muito preciosas, É, assim, sabe? é. E cada encontro, né, a Nossa, gente... porque É o melhor, é acabam o se melhor do abrindo. ser humano, né? de É o verdade, melhor Melhor do ser ser humano. assim, humano. E É as o melhor pessoas do se ser humano. abrem, as pessoas, né? A gente faz ali uma amizade mesmo, um grupo. É aquela frase que tá na moda, não é terapia, mas é É terapêutico, verdade, né? aham. Então É todo mesmo. mundo ali se encontra e se sente à vontade pra compartilhar. Então, que nem a Mari falou, às vezes já aconteceu de meninas falarem assim, eu não gostei tanto desse livro. Aí chegou lá, saiu, Sim. nossa, eu amei esse livro agora. Sim, muda a Agora eu entendi impressão, tudo, né? né? É. Porque tudo Porque é mudou. isso, porque cada um É. traz uma visão diferente. E às Totalmente. vezes você não Lá, tinha nem é, passado nem pela passado. cabeça que aquilo Nem passado. poderia ser uma visão, É. né? Aí cada um traz a sua, Exatamente, né? por exemplo, esse É. livro que ela comentou da moça do cemitério, todas as horas que ela recebia pessoas em casa, que ela atendia alguém lá no cemitério, que ela ia encontrar uma amiga, mencionava vinhos. O livro era na Isso, aham. França. Era mencionado vinho, acho que eu busquei, era mais de 80 vezes no livro, né? A Nossa. questão dos vinhos. Sei. Teve gente que nem percebeu que falou de Aham, vinho. E aí a sim. gente até chamou, né? Por um acaso foi meu Uhum. irmão, que ele é estudioso de vinhos, e ele foi falar um pouco sobre os Sobre vinhos da França, porque era uma coisa que era muito mencionada. E uma das meninas lá, ela falou, nossa, eu amei, porque eu gosto muito de vinho e tal. E aí teve Uhum. outro que falou, nossa, eu nem percebi que falava de Olha só. vinho. Então é muito Que isso. legal. Porque às vezes o que é relevante para uma não é tão Sem para outra. dúvida. E É. essa troca é demais, assim, a gente sai dos encontros, assim, encantada, porque muito sempre é muito bom, assim, É, a conversa, E vocês sabe? começaram ali, né, com 35 mulheres. Fiquei sabendo que teve algum agora que foi quase 100 mulheres. Na verdade, esse do Nordeste, da Cabeça do Santo, foram 140 mulheres. Foram. 140 Meu mulheres. Deus! Mas Aí aí a a gente gente diminuiu. dividiu, É, porque a gente porque achou que senão ficou muito não grande. espaço, né? Isso, Aí aham. veio- Nenhuma a gente- marmitinha pros maridos. Olha assim. Você tá vendo que Ai, até o deixa. final Porque ele ficou magoado. ele vai Tem falar. baião de 2 pra Aí, sortear. ela ainda veio sorteado, provocar mas- ainda. Ah, pelo amor de Ô, Deus. Cris. Isso aí não pode. Ela veio E aí, provocar ainda. né, você até comentou dessa experiência com essa mulher, né, o câncer. Uhum. Teve mais alguma história que... Teve um monte, né? Imagino. Que impactou, assim, Bastante. vocês. Que você falou, teve gente, várias. nossa. Acho que deve ter, né? Você Teve. tocou assim, Deixa questão da vocês- violência Essa da e tal. Então violência, deve sim, a gente mexer teve muito. bastante. Né? Teve muitas Deve. manifestações que a gente É. nem imagina, né? É, assim, a gente, era um livro, assim, mais né? Era um livro leve, assim, Mas, porque assim, ele era dessa viagem, tinha criança, Isso, então aham. ele tinha uma suavidade. Mas assim, ao não mesmo era tempo a gente pesado. achava que minha mãe é psicóloga também. Ela fala que que, legal. né, que isso é um tema, acontece muito, né? Não dá pra gente fechar os olhos, né? Acontece Não. em todas as classes sociais, né? No caso, Sim. assim, o marido agredia a esposa, né? No livro, assim. Sim. E, nossa, assim, a gente ouviu histórias pesadas, assim, que a gente jamais imaginaria. Logicamente que a gente não tem ali um papel, assim, de tratar aquilo de Tratar alguma ela, forma, é, né? sim. Não Mas é acolher, esse né? papel. Mas Exatamente. é A Entendeu? pessoa se sentir tão Mas segura é alguma ali, coisa, né? né? Que ela Compartilha, compartilha. né? Exatamente, pra ela Isso. E aí compartilhar. começa um processo. E o que eu acho mais louco, você não sabe o que que é. Ok. Veja bem, estamos falando de uma coisa que é o livro, que exige uma profundidade, né? Estamos vivendo um momento onde as pessoas estão cada vez mais rasas nas relações, nas Totalmente. comunicações, nos aprendizados, né? Então, assim, é a época da internet. Mas, cara, é fantástico, porque é mais ou menos igual eu falo do podcast. Eu sou apaixonado pelo podcast, porque é exatamente sobre isso. A profundidade que a gente consegue ter aqui, Nossa, é Sim. verdade. né? É uma coisa que não existe nenhum... Tem momento que você vê, um programa de apresentação. Não tem tempo É pra só esse ter segundo. pra o aprofundar. objetivo. Aqui não, aqui a gente consegue essa Muito legal. profundidade. Uhum. E eu acho que é a mesma coisa. Um livro, tem várias formas da pessoa aprender. O livro é uma das que ela consegue essa profundidade. E eu imaginar que o digital, né, tem esse lado legal, né? Muito. De poder permitir um tipo de conversa Muito. dessa e É, várias pessoas total. poderem escutar. Exatamente. Muito. Escutar e falar, caramba, dá a impressão que eu tô conversando com eles, é uma profundidade, aprendi um monte de coisa sem perceber que estava aprendendo, né? O digital é... Caramba, olha, Muito tomei gosto válido. pela leitura, estou crescendo num processo de crescimento muito legal Uhum. com a leitura, que era uma coisa que eu estava distante.
o digital ajudou. Queira ou não queira, por Muito, mais que ajudou muito. material, físico, Sim, né, Ajuda essa muito. possibilidade dessa cultura em torno do livro Sim, é muito exatamente. louco, A gente tem vários, assim, né? por exemplo, eu acho que nesse negócio digital, né, uma coisa que eu acho que é legal falar é o advento desses book talks, né, Gabi? Sim. Assim, ele popularizou bastante a leitura, ou bookgrams, assim, né, que são pessoas mais jovens, assim, que falam sobre livros. Então, Sim. assim, Uhum. isso Influencer. Minha filha segue um lá É. que eu fico vendo ela E direto, assim, rachando o bico, se conforme divertindo com ele. o grau de É. influência da pessoa, chega assim a esgotar o livro da É, Amazon, né? sabe? É. Teve esses tempos atrás, teve uma americana que ela tava fazendo, né? Ela leu um livro por país. Então ela começou, então, tipo, sei lá, ela vai ler livros de todos os países, como se fosse né, uma experiência assim. E no Brasil, ela leu um do Machado de Assis, Dom Casmurro, que eu acho que Foi. ela. Assim, esgotou o livro na Amazon, Olha assim, aí, pra você ela ver achou. né? Então, assim. Um livro É. que já... Exato. Já, Quanto tipo, tempo, Aham. né? E assim, eu acho que. Os jovens Sim, eu acho que passaram isso Não é a legal? comprar e querer É interessar. tipo, É muito Tem que você legal, fala assim, assim, é sensacional. pô, tem um lado Você fa- ruim da internet. Não, mas tem tá. muito Não, bom. mas tem Mas coisa tem um Depende lado que é da- uma forma diferente de aprendizado, comunicar. né? Muito. A com possibilidade de você ver uma certeza. pessoa dessa contribuir para o crescimento de uma pessoa que Não, tá lá e do outro lado aumenta do o mercado mundo. editorial, eles falam assim, Exatamente. É muito louco. é um fenômeno, assim, essa muito coisa louco. mesmo, é Exatamente. uma mudança social mesmo, até eles falam, né? E eu acho assim, muitas pessoas chegaram pra gente pela internet, né? Que Muito, viram, sem assim, dúvida, tipo... né? Porque Um as grupo pessoas digital postam, ali, né? Elas né, no postam, e aí, WhatsApp o que ali. é isso? É. Eu quero saber mais. Então, E- eu, assim, eu falo que eu sabendo usar, eu sempre tive ótimos contatos pela internet, assim, Sim. sabe? É. Uma coisa que a gente faz também, né, Gabi? Que eu acho que as meninas piram, porque quem gosta de livro, gosta dos detalhes, assim, tipo, desde o que tá na capa. Sim. Então, assim, Uhum. isso deixou a gente um pouco mais acessível aos autores, por exemplo. Então, a gente já falou com a autora coreana, ela já mandou vídeo pra gente, a gente já falou a gente já teve uma autora indiana que falou com a gente no encontro, não é sempre, né? Tem algumas que Aham. não tem essa, mas assim, então essa Acho acessibilidade que de teve uma delas poder... que foi que participou, fez um Teve Macau com duas vocês que no evento. participaram. Foi, Foi duas, uma é. indiana, que ela, É. na verdade, é americana, mas nasceu na Isso, Índia, é. mas mora nos Estados É. Unidos. Então, ela fez um encontro com a gente. Ela foi a nossa convidada. Ela né? foi Ai, nosso que legal. aprofundamento. Legal, bem assim, legal, aham. bem- Muito Demais. legal. É minha Muito cara. legal, Ela sim. conversou com a É Reese sua cara. Witherspoon É, e com a gente. o livro dela é do Clube da Reese, porque a É. Reese tem um clube Tem, do livro, não aham. sei se vocês sabem. Ela Não. também é Sim. uma super incentivadora da leitura, Sim, Que porque legal. ela tem um trabalho muito interessante, que ela tem esse clube do livro, então ela propõe um livro por mês. Isso. Sim. E ela praticamente só escolhe autoras novas, inéditas, mulheres. Só mulheres. Só mulheres Ela só indica mulheres. Dando oportunidade. Dando Isso. oportunidade mesmo, pra quem ainda não é conhecida. Que máximo. E depois ela já compra os direitos pra uma série ou filme. Vários viraram. Então ela que foi o que produz- aconteceu recentemente. Daisy também. Jones, Com vários. são vários, assim, né? Então ela faz esse trabalho. Então, e esse livro foi do Clube da Reese. Foi, Então aham. a gente fala, ó, ela é amiga da Reese, a gente é amiga Nós somos amiga por tabela. Tamo dentro. E ela foi uma das pessoas. E a Socorro Racioli, que é uma brasileira maravilhosa, que é do Cabeça do Santo, que foi esse Sim, livro. é. Ela também entrou e participou um pouquinho com a Eu acho gente. fantástico. Quando não, Bem quando não legal. consegue participar, outras também já mandaram, Mandaram um oi, vídeo, mandaram teve a vídeo. Hazel, Nossa, que é uma é. inglesa, Não é teve legal? Muito legal. Nossa, a gente muito pira. legal. Pra quem gosta É de muito livro, legal. igual, sei lá. São nossas celebridades. Isso! Gente, mas isso é demais. É bem É legal. legal Né? mesmo, Assim, assim. enquanto eu tô falando pra você que eu tô revoltado. Que Pronto. é legal o negócio. Você legal? tá entendendo a minha revolta? Compre uma peruquinha Tira a barba. Disfarçado, quem sabe? e aparece lá. Eu vou aparecer lá, mas não é legal? Muito Bem legal. legal. Ela fala pra a mim, gente conta dos negócios, ela fala, caramba, isso aí é legal pra caramba, eu Sim. queria ir lá. Eu imagino. E é engraçado que esse fenômeno do Clube do Livro, né? Ele já assim, vai nichando um pouco, né? Assim, então, por exemplo, tem igual a Reese, ela tem para todo gosto, na verdade, assim. Então, dela só autoras mulheres. A Sim, gente tá. não, nossa, assim, vamos supor que são livros de ficção. Mas tem clubes do livro que só discutem autoras feministas. Tem clube do livro que só discute, sei lá, né, Algum Gabi? Assim, assunto tipo, algum assunto específico. corporativo, né? Então, assim, tem nichos mesmo, assim, hoje em dia, do que você quiser, você pode, né? Tem um que só discute biografia, né? Então, assim, tem nichos mesmo aí o nosso é ficção, né? Assim, Ficção, mas não com tem livros que estão, assim, a gente fala gostosos de ler, não no sentido que são água com açúcar, mas que, né, Mas que Tem são um prazerosos quê a mais, e tem pontos de reflexão. Então, o nosso, a gente fechou exatamente. nisso, assim, né? E acho que é isso, né? Não, acho que sim. Ai, que legal. Mas foi assim, está sendo uma experiência melhor que a outra. E aí Sim. a gente começou a fazer 2 encontros por livro, porque
começou a ficar muito grande. A gente percebeu que esse de 140 já ficou Já muito grande. ultrapassou. Mas não E tá é na hora nem de botar questão toda essa mulherada junto num lugar só? Vai ter uma festa no Então. final do ano, já vai sabendo, viu? Vai ter uma festa. Ela Nossa, veio só pra que me Só provocar. Ela... mulheres. A gente percebeu que, Eu falei assim... vamos estar todo mundo junto. Você não pode ir. Só as mulheres. Poxa. A gente percebeu porque, assim, como elas gostam bastante de compartilhar, de falar, acabava ficando muito extenso, né? Quando tem muita gente. Sim. E aí acaba demorando muito, E às vezes aí começa a dispersando. dispersar. Exatamente. Então a gente chegou num limite ali. Então a gente tem feito mais ou menos 2 de 90, né? mais ou 80, menos. 90, que Por- eu acho que a a gente gente faz 2 edições de cada livro, né? Uau, gente. Para a gente Imagina não a correria. fechar, porque a gente não Isso. quis fechar o clube, porque uma das coisas sempre foi ser aberto. Quem quiser vir é bem-vinda, né? Assim, Uhum. então, Porque muita gente vem e fala assim, nossa, eu posso participar porque eu tentei participar de algum clube e não podia, porque era fechado, era mais só panelinha, amigas, né? Sim. Enfim, Bem também. então, É. cada um tem seu jeitinho. sim. Mas, e outra coisa muito legal que a gente vai fazer é que as coisas vão acontecendo, né? É uma Uhum. coisa assim que E a foi gente... pedido das meninas. Foi pedido das É. meninas. A gente tem uma autora que a gente gosta muito, que se chama Lucinda Riley, é uma autora de Uhum. romance, ela é muito Sei. conhecida. E ela escreveu uma saga, que são 8 livros. Então, assim, não daria pra gente fazer um encontro com 8 livros pra conversar. A gente teria que ficar mais tempo. Então, a gente tá fazendo um acampamento. Acampamento interno, né? Sério? Não é de barraca, Tá, a mas gente- mesmo são assim. 2 dias, uma pousada. Aí, E a gente vai chora, corneta. Eu não vi a Cris lá ainda, não, viu? Eu tenho a inscrição da Cris. A Cris não tá, né? Não foi a Mari, agora foi a Gabi. Tipo, Desculpa. posso fazer nada. Ele nunca mais chama a gente. Ai, A Cris vai chegar no próximo. Meninas. Você tá vendo aí, né, Léo? Faz minha inscrição. Da Tá Léo vendo? só ri. aqui, ó, pra Léo você ficar só ri. sozinho. Você viu, né, Mas Léo? e foi elas que pediram, né? Foi elas que Ai, pediram. gente. Ai, É, vamos fazer Uma algum pousada encontro aqui em desse Londrina. livro. Não, É. uma Vai ser pousada. simples e Aí a gente gostoso. vai fazer, Que vai ter uma legal. festa, É. vai ter festa temática, vai ter uma porção de coisa. vai Meu ser bem Deus. legal. Nós não vamos poder ir. Não. Ela vai. Ela e a Cris. Pode deixar que eu vou com a Cris. Você cuida. A Cris gosta da Tipo, Gabi, né? A Gabi também aí vai, elas né? mandam um videozinho. Não, olha, nós estamos aqui. Que pena, né, Corneta? Faltou você, né? Tipo assim, né? Só que não, né? Só que não. Só que não. Que legal Não, essa a ideia. gente tá bem animado, que vai ser em outubro. Que e, legal. assim, Meu, isso que é legal. muito Vocês legal. fazem coisas diferentes pra juntar cada vez mais essa. Eu acho que é uma forma de vocês deixarem a chama acesa Sim. para as leitoras, né? Sim. Porque querendo ou Sim. não, igual a gente tá falando, né? Ah, a gente vive tanta correria, tanta urgência. Sim. Às vezes você não pensa em parar um pouquinho pra ler um livro, pra se distrair e tudo mais. Exatamente. Então, acho que é até uma dificuldade de manter a chama dessas todas as Sim. mulheres acesa. E ajuda a estarmos Continuar juntos, lendo, né? continuar lendo. É uma questão de hábito mesmo, mas é que se Sim. não tem o hábito, não É. adianta. muito E legal. quando você começa, a gente até tava falando isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas acho que eu não tenho nem tempo pra ler e tal. Fala, você assiste série? Uhum. Então é a mesma coisa. Só É que a ao invés de mesma ler coisa. série, você lê livro. Porque É pra diver- mim, São fugas da realidade É verdade. diferentes. É verdade, é E verdade. esses livros não são cansativos, porque quando você fala assim, de livro de trabalho, de você tem que ler para sua tese, para sei lá o quê. É diferente. É diferente. Você tá É diferente, num trabalho, você tá, né, Uhum. estudando. Uhum. Ali não, ali é como se estivesse vendo uma série mesmo, ou um filme. É uma coisa que você vai para outro Sim. planeta, ali, você vai para outro país, mergulha numa história e vai embora. Então é Que demais. um lazer muito bom. Muito. É. E E aí- assim, é um monte de gente que gosta da mesma coisa, né? Sim, Entremeada por uma coisa produtiva, que é a leitura, né? Sim, Assim, né? é Uma bem coisa legal. que vai fazer bem, né, pra todo mundo. E aí a né? gente tem o grupo do WhatsApp e assim, aí elas trocam dicas e é um sarro, porque fala assim, eu não tenho tempo de ler todos esses livros que vocês estão me indicando, que daí um indica, a outra fala, eu também quero ler esse, eu quero ler esse. E as listas são infinitas, né? Porque Uhum. cada um Aí que vai começa lendo a vai virar um compartilhando, desespero, e né? elas ficam todo mundo legal. desesperado, porque vai ficando assim um vício, É. um vício bom, né? Aham, bom, sim. Tem uma amiga que ela fala assim, Mari, você me transformou num monstro. Um monstro leitor. Leitor, não quero parar de ler. Mas você sabe que a gente, o ano passado, a gente fez como se fosse uma retrospectiva, né, Aham. Gabi? Assim, e não assim, de forma nenhuma a gente achando que foi por nós isso, mas acho que por todo o conjunto que todas nós estamos desenvolvendo juntas, assim, né?
E daí, no final, a gente colocou, qual foi o livro preferido, o personagem preferido? A gente fez como se fosse uma retrospectiva, melhores do ano, assim, né? A gente mandou um forms Que pra elas legal. e depois a gente compartilhou. E assim, no final, a gente falou, deixa uma mensagem do que você gostou mais, né, do ano, alguma sugestão. Assim, era de chorar, assim, emocionar. porque assim, tem gente que fala assim, olha, aqui é o único lugar que eu venho que eu tenho vida social, sabe? Assim, de Ou verdade. assim, Não, de mudou verdade. minha muito vida. legal. Assim, sim. e não Muito legal. mérito nosso. Eu falo que é uma construção de Não, todas é que um estão grupo, ali, é assim. um Então, grupo. e tem uma amiga que ela falou, Mari, eu já vi que tem até psiquiatra indicando pra ir no Book Lovers, porque assim, tipo, é uma forma, Uau. às vezes você não precisa nem falar nada, assim, mas você ouvir Só de as você ouvir. pessoas, né, é uma coisa que você vai, às vezes, eu acho que assim, né, eu acho que contação de histórias é uma coisa que a gente tem desde que o mundo é mundo, né? É. Então, quando nem existia escrita essa oralidade, né? De você poder falar das Sim. histórias, né? Você, de certa forma, você vai curando alguma coisa, né? Dentro Com de você, certeza. assim. Então, acho que contar histórias, quando a gente era criança, né? A gente tinha aquele negócio ali, uma fábula. Qual é a moral da história, filho? Aham. Né? Assim, a gente Sim. sempre tirava uma moral ali daquela fábula. E a gente faz as mesmas coisas, né? Histórias mais complexas, vida adulta é mais complexa, né? Do que criança, mas eu acho que essa questão de contar histórias juntas, né, uniu muito a gente, Nossa, assim, que sabe? legal. É, muito, muito... E tem todos os tipos de pessoas, Todos né? os Assim, tipos. não é uma panelinha. Quando a pessoa vai entrar sozinha, a gente fala, olha, fica bem tranquila, porque não é uma coisa assim que você vai ficar Não, e com certeza isolada, você conhece assim, alguém né? lá a hora que chega. Conhece. Porque Tem Londrina pessoas é fácil, tímidas, tem né? pessoas efusivas, tem pessoas que vão com amigas, tem pessoas que vão Sim. sozinhas, tem senhoras aposentadas, acho que tem... Não, demais, fiquem assim. tranquilas, porque aí eu vou compartilhar que minha esposa fala isso, que ela se sente muito bem lá, Ah, que bom. é um lugar bacana, que ela se sente conhece as acolhida. pessoas, Aham. troca, conhece gente, muito legal. Sim, Diz que ela Não, a fala gente da fez vibe é assim, boa. fez A vibe é boa. amizades assim, Nossa, pra vida toda, fez, assim, pessoas bem que a legal. gente não conhecia, que talvez não conheceria de outra É, forma, Porque porque não é da né? mesma escola as Não é do crianças, mesmo não círculo. mora no mesmo bairro, não Sim. tem a mesma profissão, sei lá, não É conheceria. fantástico, né? É bem legal. Então, nossa, tá sendo uma experiência assim. Muito gostoso. É, muito deixou de prazeroso. ser, assim, acho que quando vocês começaram, a ideia era um hobby, juntar o hobby. Exatamente. Hoje virou um negócio Sim, e, assim, mais virou. que isso, né? Vocês É. estão criando uma comunidade, um Exatamente. lugar Sim, pra sim. pessoa se sentir acolhida, se Sim. sentir, né, pertencente de um espaço. Isso, e que Sim. criou uma forma que extrapolou, né? Foi além, Não, né? e elas É, falam extrapolou. assim que aquele dia, né, a maioria fala, me esquece, tipo, marido, filho, eu Sim. vou. Tem um dia Elas, específico? sempre de sábado, Ah, de sábado à sábado. tarde. Sempre de sábado à levam- tarde. Anota aí, elas se Lala. Você já reúnem. sabe, né? Elas Já. levam vinho, muitas levam vinho, levam um drinkzinho que quiserem levar. Cada vez em um E lugar? Ou vocês têm um geralmente espaço são específico? 2 salões que a gente mais faz, que são salões de festa, porque é grande o grupo, Grande, né? que é muita grande, uma gente, galera Não é boa. qualquer lugar que dá. Então, a Aham. gente tem 2 salões de festa, assim, de condomínio que a gente faz e reveza um pouquinho nesses A dois. frequência é a cada 45 dias, então não é todo mês. Ah, Então a gente fala assim, é um dá tempo, gostinho é um assim tempo de dar bom. saudade e também não ficar, sabe, aquela coisa Aham, muito todo aham. mês. Então a gente também é uma frequência legal, assim, Gente, tipo, né, a muito cada legal. Só pra 45 dar dias. tempo de ler de- com calma, Aham. porque às vezes o livro é um pouquinho maior, né? Aham. Esse é o prazer também, não virar um negócio É, assim. não é aquela Exatamente. obrigação de ler pra dar Não tempo, é. Vamos né? ler, Não vai é dar isso. Não é igual na escola, que Quem você leu? tem que fazer um resumo. Exatamente. E se a Eu li pessoa não primeiro, leu, ela li pode tá não bom, ir na lê reunião, outro, não é tem uma obrigação. problema, né? Exatamente. Se ela não leu, ela pode ir também. Pode. Pode. Ela vai ter spoilers, né? Porque Ah, vai sim, às acabar vezes ela não falando. conseguiu terminar e Mas tal. não tem Pode. problema, já aconteceu Sim. muitas vezes. É, e E também- assim, nem todo mundo, porque no grupo mesmo, acho que tem o quê? Umas 600 pessoas, no grupo né? de Então, WhatsApp, assim, aham. em rodizio, nem todo mundo vai em todos os encontros, né? Nossa, já Então, pensou juntar? Não. tem Imagina. gente de 600 fora, né? mulheres. Tem gente de fora. Cara, que Até no incrível. acampamento Eu tô vem falando, é pessoas. bem Vem, legal. não, vem isso aí. gente de É fora. É bem legal, eu vi que é bem legal. Vamos ter que arrumar um clube do livro de homens, É, gente. vai ter que. Vamos. Eu vou ter que fazer um negócio que é o seguinte: falar que, lógico, a gente tá nesse papo agradável, mas vocês sabem que vocês estão aqui hoje no estúdio Ágape, né? Esse estúdio que a gente tem aqui. Se você tá aí e quer fazer um podcast, né? Então, esse estúdio está disponível para você, local, espaço, gravar o seu episódio, a gente faz a sua identidade, faz os cortes, deixa tudo pronto para você poder colocar o material no ar aí e aproveitar ele nas suas redes sociais e ter um canal também com uma forma de divulgar as suas ideias, tá? Então, se está precisando fazer um podcast, conta a gente tem aqui o Estúdio Ágape. Mas o estúdio que está aqui dentro faz parte da Ágape, do Estúdio Ágape, a agência de marketing e comunicação, que
tem uma proposta totalmente diferente, tá? Então aqui a gente trabalha com 3 pilares muito fortes, que é a criação da estratégia, desenvolvimento da estratégia, planejamento do que vai ser feito, por quê, qual o objetivo que vai chegar e como que vai ser feito o processo. Depois a gente vai transformar isso numa boa campanha, designers que trabalham em um time maravilhoso. O design é uma coisa que a gente tem forte na nossa comunicação. Vamos desenvolver suas campanhas para TV, para rádio, para o ponto de venda, fachada. Depois vamos para o digital, vamos colocar isso nas redes sociais e aí vem aquele negócio chamado produção de conteúdo. Ah, Corneta, mas é um post. Não, é isso. A maioria do pessoal aí tá fazendo aquela coisa genérica, enchendo o Instagram lá, o Face, o feed, com coisas genéricas. Não é isso. Nós estamos falando de conectar com pessoas que estão em redes sociais, em ambientes sociais. Para isso você precisa fazer conteúdo. A sua marca hoje, ela não depende de mais nenhuma emissora para falar com a sua audiência. Ela tem que ser a própria produtora de conteúdo. Então, esse é outro pilar forte, a produção de conteúdo. Tudo aqui dentro, no mesmo lugar, para resolver seus problemas de comunicação e de marketing dentro da empresa. Você está precisando levar a sua marca para o potencial máximo dela no mercado. Vem, traz a sua marca para o Estúdio Agape. Aqui você vai ter uma comunicação bacana, legal, que você merece, tá? E aí aqui no grupo tem também o Zupstation. O que é o Zupstation? É uma plataforma de conversa, de atendimento online. Se você faz vendas pelo WhatsApp, se você tem que atender clientes pelo WhatsApp, pense num lugar que vai organizar todas essas conversas, que você vai poder organizar, gerenciar, botar elas num processo de funil para saber quem já foi atendido, quem não foi, qual o resultado que deu da negociação, você saber isso de forma mais clara e ter um controle da sua operação, das suas vendas no meio digital. SMS, direct, e-mail, tudo numa plataforma só e com opção ainda de você poder integrá-la com todas as outras ferramentas que você tem aí, integrá-la com a inteligência artificial para atender, para agendar, fazer tudo num lugar só e realmente potencializar aí os negócios e o atendimento no meio digital, tá? Zupstation. E a novidade agora que é Vergency, né? A Vergency é uma agência que nós temos agora de influência e conteúdo. Conta mais pro pessoal lá. Sim, a gente vai conectar os influenciadores com as marcas, mas também criar o conteúdo, né, Corneta? Então a gente vai fazer essa fusão de tudo e entregar um conteúdo para a marca, trazer os criadores de conteúdo para perto para criar conteúdo para essas marcas. Isso. Então vai ser algo bem legal que a gente está começando. Você tem uma marca. E aí você tem um problema, um desafio, que é fazer o conteúdo. Você fala assim, poxa, até entendo que o conteúdo é necessário, mas quem vai fazer? Você precisa, às vezes, de um influenciador, você precisa de produzir esse conteúdo. E nós temos as pessoas que fazem esses conteúdos, que influenciam outras pessoas que estão numa ponta. E no outro lado, a sua marca. Nós vamos conectar todo mundo para chegar no melhor resultado para você. Então, a Vergency é a nossa agência agora de influência e conteúdo num lugar só. Se você é marca, quer ser parceiro, quer conhecer como que funciona o processo, várias soluções em termos de produção, de conteúdo, influência no lugar. Se você é um produtor de conteúdo, se você é um influenciador e quer se conectar para poder ter mais opções de trabalho aí para você, esse é o lugar. E se você é um produtor, um videomaker, Videomaker também. Se você é um videomaker ou se você é simplesmente, imagina assim, eu sou uma menina, tô lá na minha casa e falo assim, cara, eu acho muito legal esse negócio de produzir conteúdo, eu faço uns conteúdos, eu pensei em ganhar um dinheiro. Mas eu não sou influenciador ainda, não tem problema, você começa a produzir conteúdo aqui e já o GC, né? ganhar o seu conteúdo aí, fazendo conteúdo para as marcas. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. É isso aí. Tá? Muito bom. Muito bom mesmo. Sigamos? Sigamos, vamos seguir aqui. Então vamos. Vamos já encaminhando assim pro final? Sim. Não queria, mas já encaminhando pro final. O que vocês esperam do Clube do Livro nos próximos meses, nos próximos anos? Alguma expectativa? Para onde vocês querem levar? Conta mais ou menos. Se vocês já têm algum pensamento. Eu sugiro fazer um evento que eu possa Anota essa sugestão. O evento dos pobres coitados. Olha, antes de Os falar coitadinhos, eu vou com o cara de cachorrinho que caiu da mudança. Não tem problema. Como as experiências são diferentes. O meu marido, ele já gosta que não tem homem, entendeu?
fica mais acho super tranquilo. bom, porque lá, assim, só vai mulher, não tem problema, ninguém fica... Vai um monte de mulher lá, fica conversando. Quando o convidado é homem, ele até se assusta. É, Ele fica, nossa, tipo, quanta mulher. Um homem, né? Que já tivemos Sim, alguns já. convidados homens, Eu né? gosto principalmente quando fala do comes e bebes, né? Ai, Esse tá bom. negócio aí, que é Não, isso. na que é próxima você a tá parte. convidado, já que você convidou. Pelo Aí, menos não come e conseguiu. bebe. Pega Come esse e bebe, corte, você Quem vai. não manda pra chora, Cris. viu, amor? Quem não chora, Come não e mama. bebe. Mas acho que de passos futuros, a gente tem alguns planos, né, Gabi? Assim, a gente brinca que a gente quer continuar até ficar bem velhinha, assim, sabe? É uma coisa a gente fala sempre. todas as meninas falam, né? Uma coisa que quanto mais experiência a gente tiver pra gente, né, de Sim. vida, né? Então, o plano é continuar mesmo, né? Sim. A gente, como clube, tem, né? Não é assim, as pessoas, a gente fala, cresceu. Logicamente, a gente tem um trabalho, né? Assim, não é uma coisa que Deu também pra cresce, perceber. assim, né? Só Sim. Porque daí, organicamente, quando cresce, né? você tem outras questões que você tem que Outros- resolver. sim, Onde que então, vai fazer? Como a que vai fazer? gente, Uhum. a gente tem um sonho, assim, de um dia ter uma sede, né, Gabi? É. Quem sabe um dia uma sede própria legal. também, assim, para fazer, né, do nosso Sim. jeitinho. Quem sabe um dia um café É. literário acoplado à Ah, sede, legal. assim. Que São lindo. sonhos, né? Aham. Assim, quem sabe Sim. um dia. Mas o principal mesmo, a nossa força motriz é o Clube do Livro, presencial. A gente tem alguns... Já tivemos propostas, assim, tipo, de fazer online, mas a gente gosta do calor mesmo, muito humano, sabe? É diferente, né? A diferente. transmissão não seria a mesma A gente, coisa. não que a gente O olho eliminou no olho, isso, descartou assim, né? ainda, Mas né? Mas para Os quem dois, mora de fora, repente, é que a gente não tem tem muita essa gente que não tecnologia tá e que ainda gostaria de participar. Porque teria que ser uma coisa muito bem suficiente, né? estruturada, É. né? Mas assim, o Clube do Livro acho que a gente gostaria de manter como está, né? Assim, e manejando essas, né, as mudanças, Sim. mas E continuar, assim, tocando as pessoas, porque a gente sabe que, né, é muito legal, assim, porque da mesma forma que é pra Muito, nós, é. assim, muito importante, muito gostoso. A gente sai de lá realmente, assim, realizada, porque é um momento muito bom. Uhum. E aí elas falam assim, mas vocês não se cansam? Agora estão tendo que fazer 2, mas não, a gente fica A gente ansiosa gosta. pra Uhum. chegar aquele dia, porque a gente sabe Sei. que é um momento muito Pra gostoso. gente também é Muito gostoso. legal. Então né? a gente sabe que para muitas pessoas é muito especial. A gente já recebeu relatos assim de É. pessoas, né, contando como é importante o clube, como o clube é especial para aquela pessoa. Então eu continuar assim, E podendo dessa forma tocar, tocar as pessoas e ajudar, se a gente puder ajudar dessa forma, né, com o E nosso acho que clube. pensando também empresarialmente, né? Os nossos produtos, né? Assim, a gente crescer, tem né? ideias, né? A gente tem outras Nós ideias. vamos então, fazer a primeira feira Book Lovers, assim, Pode tipo, ser. imagina o Nossa, parque que de legal. exposição. quem sabe as Pode agências ser. aí organizam pra Ai, gente. Já pega essa ideia. Pega essa ideia aí que É, vai ser. legal, Quem mas sabe aí- viagens também elas pedem Elas muito, pedem, Ah, eu uma imagino. sugestão para alguma coisa, né, Ah, legal. relacionada mas ao acho que tema. Sim. continuar, né? E acho que pensando pode- coisas que novas, vão tendo ser- ideias, assim, Mas, diferentes. nossa, só continuar, só continuar. Ai, que porque a gente legal. tá sendo muito feliz Uhum. fazendo isso, Ai, que assim. massa. É legal. Muito bom. Muito Obrigado bom. vocês, meninas. Obrigado pela Nossa, conversa. Foi Ai, uma- já gostei. Muito bom, o tempo passa. Obrigada. né? Ficamos muito felizes de ter vocês aqui. Ai, Vamos adoramos, aproveitar, adoramos olhar conhecer para essa vocês. câmera ali, fazer o convite para a mulherada que ainda não Sim, com conhece. certeza. Vou mandar um beijo para as que estão assistindo, Sim. que estão do Elas Lovers. vão assistir Senão elas vão mulheres. cobrar. Manda um aviso pra minha mulher que da próxima ela tem que levar uma marmitinha. Fala, ó, leva uma Lembre marmitinha. da porque- marmita dele, eu vou separar já, porque pra não ter problemas. Um beijo para as nossas queridas bookies, que a gente chama elas assim, É. de brincadeira. E elas são muito especiais para nós, a gente sempre fala isso, que o clube não seria o mesmo se a gente não tivesse tantas mulheres maravilhosas com a gente. Uhum. E quem quiser participar, Faz o Para convite. participar, então um beijo para as minhas amigas, para as minhas companheiras de clube. Tem sido um prazer mesmo estarmos juntas. E assim, para participar, se você quiser participar, né, quem não está, é muito fácil, na verdade. A gente tem o nosso @, né, que é @BookLoversClub. E no Linktree você entra lá quero participar do clube de leitura. Então, a partir de você entrando no grupo de WhatsApp, a gente vai chamar para Vai entrar em conversar, contato. explicar. E é basicamente isso. Daí a gente dá, né, as só precisa coordenadas. estar no no grupo, grupo do WhatsApp, mas aí a gente todas- vai entrar em contato e vai Tem que ser receber tudo acima de direitinho. 18 anos, né? A idade máxima não tem. Não tem? E... Vamos colocar na descrição lá também, né? Vamos colocar na Ah, descrição legal. também o link, Tá, tá? legal. Para o Uhum. pessoal já poder já
Ah, legal. Entrar. Muito Então, bom. estão todas muito bem-vindas. Quem quiser Isso participar. mesmo. Muito obrigada, Obrigada, amiga, gente. por essa Parabéns. tarde gostosa. Obrigado pela essa tarde gostosa. Nossa, que trabalho legal de Curte, vocês. pessoal. Muito Comente, É isso compartilhe, mesmo, dá essa curte, força. compartilha. Né? Estamos no YouTube, no Spotify, em todas as Isso. redes, até É. na Lua, né, Corneta? Até na Lua dá pra estar com a gente lá numa boa, né? Quando você não estiver lendo um livro do Book Lovers, né, do grupo, Assista e né? ouça. Assista com ao certeza. podcast, Isso aí. tá bom? Parabéns. Vamos. Até a próxima, gente. Até a Muito próxima. obrigada. Até a Beijo. próxima. Tchau, beijo. Tchau. Ei! Claro!